ela é ativista, é a maior ativista em prol da causa de pessoas com deficiência das Santas Casas no estado de São Paulo. Lair Moura é mais conhecida como a Lair da Pai, advogada, gestora hospitalar e tem mais de 50 anos de serviços prestados à população. Foi fundadora e presidente da Federação das APAES do estado de São Paulo. Boa tarde, Lair. Oi, obrigado pela participação aqui no nosso programa. Boa tarde, eu que agradeço. E também aos seus ouvintes, e também, como que é, internautas que a gente fala? Porque agora é chique, temos, né? Temos de tudo, temos ouvintes que também estão no aplicativo e também pelo Facebook da Rádio ABC. Sim, que pode assistir, que né? Estão assistindo no. Isso, nos 3 em 1. Sim, aqui Muito agora obrigada. A Rádio ABC, ela faz essa divulgação. Isso. É importante, eu acho, que trazer um pouquinho da sua história, Lair, para os nossos ouvintes conhecer. A Lair é conhecida, né, como disse, como a Lair da Pai. Foi fundadora e presidente da Federação das APAES do estado de São Paulo. Hoje é presidente da Santa Casa de Batatais e procuradora da Pai de Cajamar. Sua carreira começou quando ela saiu de Jaú, lá no interior de São Paulo, aos 18 anos, e recém-formada no magistério, para trabalhar na Pai de Santo André como professora. Comentou que entrou aqui em 69. Nossa, faz tempo, ele estava aqui na Pai já de Santo André. Isso. Ela está na APRAESP, né? É ex-APAE de Ribeirão Pires desde o início e transformou no maior centro especializado em reabilitação do estado de São Paulo. Sim, bonita Luiz Fabiano. História de vida com relação à Pai, né? É, uma luta muito grande. Então, eu tenho um relacionamento, assim, bem estreito com Santo André, né? Você percebeu? Eu vim de Jaú, né? Com 18 anos. Aí nós fomos pedir emprego lá na casa do Brandão, que era o prefeito, sabe? 1969. Aí comecei na Pai de Santo André, que eu tinha um diploma de magistério, né? Trazido lá de Jaú, uma cidade querida. E a minha família é de Marília. Próximo, a 100 km de Bauru. Bauru, é mais né? próximo de Bauru. Isso. Então, e aí eu comecei a ser voluntária em Ribeirão Pires para a gente montar lá uma APAE também. E lá tinha um casal, né, o seu Valentino Redivo, que tinha uma filha com deficiência, então eu trabalhava aqui na APAE de Santo André e era voluntária no fim de semana em Ribeirão Pires para montarmos uma APAE lá. E aí fui, né, eu já vim de Jaú com a intenção de cuidar de pessoas com deficiência, porque eu tinha uma história, tinha um vizinho que tinha paralisia cerebral, e eu já com 10 anos de idade, eu já cuidava dele e fazia promessas, sabe, para ele sarar. Ele então, tinha paralisia. E começou muito com as crianças. Com crianças começou muito cedo. Começou cedo. Sim, quando eu era criança ainda, né? Então, eu penso que é assim uma missão. Então, eu comecei lá em Ribeirão Pires, e a gente era pequenininho, né? Era uma escola, e eu fui conseguindo recurso, conseguindo muita coisa, e transformamos a APAE de Ribeirão Pires num dos maiores centros de reabilitação do país, é um dos mais bem equipados. E ele atende desde que nasce, né, até que a pessoa morra. A gente fala sempre que atende de mamando a caducando, né? É uma lista completa. E nós damos um excelente atendimento e somos referência do Ministério da Saúde, inclusive para o ABC. A nossa oficina ortopédica, ela é também pelo Ministério da Saúde e para fazer para as 7 cidades do ABC. É a única que tem lá, aqui nós temos pelo SUS. Então, tá? A diferença, então, quer dizer, a PAI de Ribeirão Pires Isso, hoje orgulho sim. E também como modelo para todas do estado. Isso mesmo, é um modelo. Hoje mesmo a gente teve visita lá de deputado. Todo dia tem visita lá para o pessoal copiar. A gente fala, pode copiar à vontade, né? O ideal seria que em cada região tivesse um centro especializado desse nível, que faz, né, cadeira de rodas adaptada, faz órteses, próteses. Então, a pessoa tem segurança, porque você tem o atendimento. O que acontece? Quando nasce uma criança com deficiência num lar, o desespero é saber se vai ter ou não atendimento, né? Então, numa cidade onde você sabe que tem um atendimento especializado, a família já tem mais segurança para poder cuidar dessa pessoinha, né, que está nascendo e precisa de um atendimento especializado. E são muitos, viu, Luiz Fabiano? Infelizmente, tem nascido muita criança com deficiência e muito autista, né? Então, a gente vê todo dia na mídia, né, que o autista aqui, o autista... Só que não são só os autistas, né, mas a pessoa com deficiência mesmo, intelectual, física, auditiva, né, visual, são muitas, Luiz Fabiano.
e teve essa semana, um julgamento do STJ a respeito, né, do rol taxativo da ANS para os planos de saúde fazerem a cobertura, né, excluindo, então... Para não fazer, casos, na verdade. Na né? verdade, Então, mas foi um lobby, né, da iniciativa privada, porque eu falei, eu defendo o SUS. Então, eu defendo que o autista tem que ser atendido pelo SUS, porque é um direito do cidadão e um dever do Estado. Essa história do rol da ANS é a saúde suplementar, né? Porque nós temos a saúde pública, que é o SUS, que eu defendo, né, com garra, porque E se não fosse ele, nosso país, isso seria o caos, porque mostrou a importância isso do SUS mesmo, para a nossa porque população. Nós temos que valorizar o SUS, né, que é quem cuida realmente da população. A gente via o SUS com uma imagem distorcida, né? Não, e o governo federal veio... O SUS é maravilhoso, faz um atendimento, de dinheiro sim, no faz SUS. um atendimento maravilhoso. E depois vem a saúde complementar, né, que são as filantrópicas, Santas Casas, e depois vem a suplementar, e a suplementar que é da ANS, que está essa história, né, toda na mídia, dizendo que só é para atender o que tiver no rol da ANS, que a ANS é a Agência Nacional da Saúde Suplementar, que é quem paga a conta, né, quem tem dinheiro para pagar um plano de saúde. Então, eu penso que deva defender o rol do SUS, né? O SUS tem um rol, né, de atendimento. Próprio, que é diferente e aí, e a ANS deveria seguir o rol do SUS. Eu defendo isso pelo menos, porque se você paga um plano de saúde é para você ter segurança. Então, sua segurança é limitada. Pois é. Se você, a conta cara, ela não quer pagar, né? Não, isso que é o problema. Por exemplo, vai lá, a pessoa paga um seguro-saúde bem acessível, vai lá, faz a consulta, né? Aí o médico interna e tem todo aquele tratamento e não pode pagar, quem paga? O SUS. Então, quem faz a saúde no Brasil é o SUS, né? Nós atendemos, eu sou das Santas Casas, a gente faz mais de 54% da baixa complexidade e mais de 74% da alta complexidade. Você imagina, é muita coisa que o SUS faz. Então, a saúde suplementar, ela tem sim que atender, sabe? Porque os planos de saúde são caríssimos, né? E cada vez ele quer atender menos, né? Cobra mais e atender menos. Então, o Congresso tem que prestar atenção nessa história e também o Supremo, né? O nosso judiciário, né, está dando ganho de causa por conta do lobby dos planos de saúde, né? Todos os planos de saúde, claro, não querem atender, porque é um atendimento caro de uma pessoa que tem um câncer, tem um autismo. Tratamento de câncer, quimioterapia, radioterapia, sem precisar. É lógico. Ninguém vai fazer fisioterapia sem atendimento de autismo sem ter o autismo, né? Autismo, uma família não vai procurar, né, um atendimento para autismo sem a criança ter o diagnóstico. E são todos tratamentos que são caros, são muito caros. E longos, né? Pois é, são longos. Essa conta ninguém quer segurar. Essa conta ninguém quer segurar. Então, quer dizer, os planos de saúde eles querem cobrar, né? Mas não querem. Então, até a população fica meio sem entender o que seria esse negócio, né, de rol taxativo da ANS, né? Então, tem que explicar direitinho que esse rol é da saúde suplementar, é para quem pode pagar, não, né? O SUS é clínica geral, né? Tem que atender tudo, a todos, sem distinção e nenhum tipo de fazer nenhum tipo de restrição, né? Restrição. Isso mesmo. Então, o SUS, eu sou fã, né, do SUS, eu sou suspeito para falar. Mas a gente tem, onde é bem administrado, né, claro que falta um pouco de dinheiro. Até, Luiz Fabiano, se você puder, assim, no seu programa, encabeçar essa nossa luta. Nós tivemos um congresso essa semana aqui lá em Atibaia, onde estavam presentes muitas Santas Casas, eram 1.084 pessoas, né, representando as Santas Casas do estado de São Paulo, que são mais de 400, e algumas de outros estados. Então, nós estamos pedindo ao presidente Bolsonaro que dê um aumento de 50% linear nos procedimentos, porque faz mais de 20 anos que não dá um aumento nos procedimentos, né? E também 50% nos incentivos, porque há mais de 20 anos eles não aumentam o procedimento, mas dá um incentivo. Então, o que nós estamos pedindo é 50% de imediato, né, em todos os procedimentos SUS, e mais esses 50%. A gente até entrou na justiça com alguns processos, né, para poder receber isso. Por quê? Até 1988, você tinha uma Santa Casa que, por exemplo, prestava um serviço para quem tinha Sul América. Uma hipótese, tá? Sul América podia ser a Mil, a Unimed.
Aí o que acontecia? O SUS não era reembolsado, então você pagava o seu convênio e em determinado momento da sua vida você não conseguiu chegar num lugar que tivesse o seu convênio e você foi atendido pelo SUS. Então, o lógico seria o SUS ser reembolsado, né? E só aí depois, então, fizeram uma tabela, que até chamava essa tabela de TUNEP, que é um nome que falava, tabela TUNEP e tal. Mas agora tem um índice que chama Índice de Valoração de Ressarcimento. Então, toda vez que o SUS prestar um serviço para alguém que tenha plano de saúde, o SUS cobra esse ressarcimento. E ele cobra esse ressarcimento, por exemplo, eu estou numa Santa Casa, vamos supor, uma Santa Casa que é filantrópica. Eu vou lá e presto um serviço para alguém que tem o Sul América, tá? E a minha Santa Casa não tem esse convênio. Então, o que acontece? Você cruza, né, as informações que agora, né, com a evolução, né, da informática, né, tudo, você pode cruzar tudo. Então, lá no Ministério, você vê que você prestou um serviço para um convênio de saúde, né, pago, e aí o SUS está cobrando desse convênio 1,5 vezes. Então, essa 1,5 vezes, quer dizer, o SUS já reconhece que ele paga pouco para Santas Casas, porque ele paga uma vez. E quando ele vai cobrar o serviço que a Santa Casa fez para um plano de saúde, ele cobra 1,5 vezes. Deu para entender, Luiz Fabiano? Então, quando é para o plano de saúde é 1,5 vezes. Para o Estado é uma vez só. E para a Santa Casa é uma vez só. Para quem prestou o serviço Santa Casa, a PAI, a Praesp, né? Então, eu comecei empreendi, né, essa luta, né, junto ao Bolsonaro, porque quem determina quanto vai ser o valor do procedimento é o Ministério da Saúde, através do Ministério e o Conselho de Saúde que aprovam, né, quanto vai ser esse procedimento. Os valores. Então, quer dizer, 1,5 vezes, o governo já reconhece que ele estava pagando pouco, né, tanto é que ele cobra mais meio do plano de saúde. Então, no meu entendimento, né, eu sou advogada também, eu entendo que os 50% já está garantido, porque o governo já reconheceu que ele está pagando 50% a menos. Então, nós estamos empreendendo a campanha em nível de Brasil para que o nosso presidente Bolsonaro aprove de imediato, né, esses 50% linearmente em todos os procedimentos. Isso poderia ser feito por decreto? Não, quem faz isso é só o Ministério. Só o Ministério baixa uma portaria lá e acaba resolvendo. E o Conselho de Saúde aprova. Então, só que tem que ter autorização do presidente da República, cara, né? Porque vai ser um valor. Agora, só que a ANS, ela tem lá em caixa, né, 6 bilhões e 400 mil, que ela já se ressarciu, né, dos atendimentos aos planos de saúde. Então, eu falo, esses 6 bilhões ele já pode pagar para Santas Casas, né, Luiz Fabiano? Porque se ele recebeu muito dinheiro desse aí faz parte. Então, as Santas Casas estão trabalhando com subfinanciamento. E as SAPAIs também, né, que tem saúde. Por exemplo, a Praesp em Ribeirão Pires, ela é a referência do Ministério da Saúde para fazer a reabilitação, que é da área da saúde, né? Então, nós também estamos dentro disso. Eu também estou pedindo que 50% no procedimento e mais o incentivo, né? Porque desde 2012, Fabiano, que não aumenta. É muita coisa, são 10 anos que você está trabalhando pelo mesmo preço, né? E as coisas subindo, os salários subindo, né? Quando você tem dissídio coletivo, todo ano... Menos atualização financeira. Sim, todo ano você tem que estar aumentando o salário dos profissionais. Então, essa é uma luta nossa, que eu tenho certeza que você, né, aqui na Rádio ABC, pode ser feito, com o seu programa... Vamos, né, divulgar. Você sabe que uma outra curiosidade que eu queria trazer, eu sei que parece que todo procedimento que é feito em cartório, 0,5% daquela tarifa que é paga nos cartórios para as Santas Casas. Sim, mas poderia ser dobrado, em vez de ser 0,5%, ser 1%? Não, mas porque aí não é um dinheiro do governo, né? Assim, é um dinheiro que é cobrado das tarifas. Sim, né? ele é cobrado da tarifa. E a população não tem ciência disso. Sim, não, mas o cartório passa, viu, Luiz Fabiano? Não, ele passa o 0,5%, que é obrigado por lei, mas esse valor poderia ser aumentado, porque é um pouco de tabelião, né? Diminui um pouco do dele e passa um pouco para Santa Casa. É um valorzinho que vem pela... É como se fosse uma doação obrigatória. Vai fazer uma doação compulsória, vai. Isso, uma doação compulsória. Todo aquele tributo que é pago no tabelião. Mas é um valor pequeno. Agora, o que eu estou falando, esse 50%, é do dinheiro do seu imposto, né? Porque você qualquer coisa que você tome, uma água, você está pagando o imposto. Então, nós, por exemplo, em São Paulo, nós recolhemos 700 bilhões, né? E quando volta, são 40 bilhões. Então, fica muito dinheiro no federal.
Então, o federal tem, sim, condição de aumentar 50% na tabela do SUS, né, para atender melhor todos os cidadãos brasileiros. Quer dizer, aí a gente brinca, viu, Luiz Fabiano, que o nosso presidente Bolsonaro, quando ele foi agredido lá, recebeu a facada, quem salvou ele? Foi uma Santa Casa. Foi uma Santa Casa. Foi a primeira Santa Casa que foi atendido lá, os primeiros procedimentos lá em Minas Gerais. Foi a Santa Casa que salvou a vida dele. Então a gente fala assim, presidente, faz favor, aumenta esse dinheiro, porque nós, dessas Santas Casas, nós precisamos continuar salvando vidas, como salvamos a sua. Né? Então a intenção é mandar muitas cartinhas, muitas moções de câmaras. Eu estou pedindo para todas as câmaras, né, de todos os municípios, fazer uma moção de apelo ao nosso presidente para que ele atenda esse apelo das Santas Casas. Nós fizemos uma campanha, chega de silêncio, a gente está falando, né? Mas só as Santas Casas falarem, só a Praesp falar, não adianta. Tem que Luiz Fabiano falar na sua rádio, vamos levantar essa bandeira. É isso, é uma bandeira que tem que repetir muitas vezes. Na área da saúde. Tem que chegar no nosso presidente. Muitas delas estão até quebradas, né? Tem muitas que não estão conseguindo sobreviver. Por exemplo, eu fico em Batatais, nós temos uma Santa Casa maravilhosa lá, são 149 leitos, e nós temos hemodiálise, que é muito difícil, né, uma Santa Casa ter hemodiálise para um município pequeno. A gente atende as 7 cidades do Vale das Cachoeiras ali, né? E nós acumulamos uma dívida de 19 milhões. É falta de gestão? Não é, Luiz Fabiano. É vontade de atender o povo e arcar com dinheiro, porque você faz empréstimo no BNDES, faz empréstimo na Caixa Econômica, e você vai cobrindo o que o SUS não te paga. Porque você presta o serviço para o SUS R$100, você só recebe de volta 60, então 40 é dívida. Então é por isso que as Santas Casas estão no buraco, não é falta de gestão. Eu falo que lugar de doente, lugar de paciente é no orçamento, né? Então, falta que o governo federal assuma essa parte do SUS, porque esse recurso vem do SUS, não tem jeito de você tirar de outro lugar. Então, por isso que nós estamos fazendo essa campanha, e é em todo o Brasil. Eu li uma matéria que brasileiros que estão nos Estados Unidos estão vindo embora, que eles estão com dívidas lá, dívidas assumidas em decorrência da pandemia, que precisaram fazer uso do sistema de saúde americano, que é contributivo, lá eles têm que pagar. E eles estão devendo, tiveram que vender casa, vender tudo, já estão voltando para o país, porque estão devendo até a alma lá. Sim, mas o nosso SUS é maravilhoso, por isso que a gente fala. Então, e o brasileiro não reconhece isso. Quando precisa, nós temos que melhorar de um plano de saúde, de uma assistência de saúde do Estado, que lá não é gratuito, ver o quanto isso é importante. O quanto vale, né? O quanto isso é porque a saúde não tem preço, né? Não tem preço. Mas ela custa. Sim, custa, ela não tem preço, mas aí eu falo Santa Casa, a gente fala, então saúde não tem preço, mas custa pra gente, viu, das Santas Casas. Eu trouxe o exemplo, né, dessa contribuição que é descontada em qualquer operação que é feita. Sim, no cartório. É um recurso a mais, né? Então, poderia ser uma luta também, né, para que esse valor, se a pessoa que soubesse, quando ele vai num cartório, que paga aqueles tributos lá, seja um reconhecimento de firma, seja... É automático, né? É automático a cobrança. Sim, então, que a pessoa tivesse ciência. É uma lei. Existe lá, quanto que você paga, e deixa lá na tabela, olha, você vai pagar X, para o cartório, que é o valor que o cartório cobra. Mas é um recurso bem pequeno, viu, Luiz Fabiano? Vai para o Ministério Público, tem uma renda que é para o Ministério... Então, porque tudo, mas poderia ser maior. Né? Não, tudo para Santas Casas é interessante. Assim, o recurso ele pode não ser suficiente, mas ele é muito importante. Então, tudo que vem, qualquer dinheiro é importante, tá? Então, nós recebemos muita doação de pessoas, né, pessoas particulares. Por exemplo, eu recentemente tive uma demonstração assim de desprendimento de uma pessoa lá em Ribeirão Pires que foi um exemplo para o nosso Brasil inteiro. Um psicólogo, né, o Cláudio Amâncio, ele tem clínica em São Caetano, uma pessoa assim totalmente desprendida, porque ele pegou um imóvel dele, que no valor de mercado de 3 milhões de reais, e doou para a gente abrigar os autistas. Então, você vê como tem gente boa no mundo ainda, né? Então, uma pessoa pega um patrimônio seu, doa assim, para uma instituição para abrigar os autistas, coisa que o Estado não fez, né?
Então, passei por um procedimento, eu sofri um acidente, uma tentativa de assalto e fui socorrido para a Beneficência Portuguesa, chamada BP, sim, lá em São Paulo. E depois tive que fazer tratamento, tudo. É gigante, né, lá? Quantos imóveis no entorno dessa beneficência lá na Bela Vista, que é de doação de pessoas que são sócios da BP, que sim, muita gente doou imóveis numa região. Lá o presidente era o Antônio Hermílio. O Antônio Hermílio foi presidente faleceu já, mas ele foi muitos anos. Ele fazia parte também da Federação das Santas Casas. Aquela região toda, praticamente tudo... É um hospital incrível, né? É um hospital incrível. Eu, com a graça de Deus, eu fui socorrido por lá. É uma cidade, né, aquilo ali, né? É uma cidade. É muita gente, é muito grande. Isso aí. E eu conheci o atendimento lá, um atendimento maravilhoso. Depois, quando eu tive alta e precisei fazer tratamento, passando pelo médico, retorno, eu vi o quanto é grande aquilo, que não é só o prédio em si. E é um hospital filantrópico. O atendimento é nas casinhas. E é um hospital filantrópico. Então, a filantropia no Brasil, é o que eu te falei, responsável por 54%, né, quer dizer, maioria dos atendimentos, e mais a alta complexidade, 74%. Então, nós somos realmente um parceiro do governo. Então, nós somos o SUS, né, porque nós fazemos parte do SUS. Nós integramos o SUS, né, com os nossos atendimentos. Então é isso, eu vou ficar esperando, né, que você se engaje assim, de corpo e alma nessa campanha e que o nosso presidente se comova, né, com a situação de todos os brasileiros. O momento é agora de chegar nele. O momento é agora. O momento é agora. A fazer minimamente colocar isso no orçamento para o ano que vem. Não precisa colocar no orçamento, porque ele teria que começar a pagar agora. Porque esse dinheiro também que está lá na ANS também, né? Está parado lá. Isso, está parado lá. Agora, ele pode sim fazer isso agora, tá? Então é o que nós vamos... E o ministro da Saúde teria também autonomia para isso, Saúde. Que ele assina mais com o aval do confiador ou com o presidente. Se você pegar a Lei 8.080, que é a Lei Orgânica da Saúde, você vai ver lá que quem aumenta o per capita SUS, né, o procedimento SUS, é o Ministério da Saúde. Então tem que ter um Ministério da Saúde, né, que tenha coragem de propor, e o nosso presidente da República em reconhecimento, quer dizer, a gente não pede assim reconhecimento, porque quando você faz um bem para uma pessoa, você não pode esperar reconhecimento, né, Luiz Fabiano? Você que tem programa de oração e tal. Muita gente, a Santa Casa salvou a vida do presidente, mas muita gente orou muito por ele também, né? Então, em reconhecimento ao povo brasileiro, ele hoje está com a grande chance de salvar as Santas Casas, que as Santas Casas vão salvar as vidas dos brasileiros. Então, é essa a proposta que nós temos para chegar no ouvido do nosso presidente Bolsonaro. Algumas perguntas que foram elaboradas aqui para trazer para a senhora. Laí, você acabou de ter uma grande conquista em prol das crianças com deficiência, que garantiu que as escolas especializadas de todo o estado recebessem o valor correto para que consigam atender com qualidade os alunos. Há quanto tempo o valor estava congelado? Pois é. Como foi a atuação junto ao governo do estado? Foi o que nós estávamos falando, mas para poder agora pontuar cada item. Então, Luiz Fabiano, eu sou uma pessoa assim, eu sou perseverante. Então, muitas vezes eu sou tida como persona não grata nos lugares, porque eu vou lá e brigo, né? E fico até não conseguir, não paro. Mãezona, né? Aí o que aconteceu? Em 2001, eu consegui alterar a nossa Constituição do Estado de São Paulo, o artigo 258, e aí com essa alteração do artigo 258, todas as escolas especiais do Estado de São Paulo, incluindo todas as APAES, as AMAs, né, a CD, que na época que tinha uma escola especial também, a Praesp, elas puderam receber o recurso do Fundeb, que o Fundeb é o dinheiro que custeia toda a educação no país, tanto para crianças com deficiência quanto para as crianças sem deficiência. Então, todos têm o mesmo direito. Então, na nossa Constituição brasileira, todos são iguais perante a lei, né? E a educação fundamental no país, a educação básica, ela é obrigatória. É um direito subjetivo que não tem o que discutir. É obrigatória tanto para crianças com deficiência quanto para não, né? Então, a partir de 2002, o governo do Estado de São Paulo, através dessa mudança que eu consegui no Estado, pôde começar a passar recurso para custear, né, todas as nossas escolas especiais. Ocorre que, em determinado momento, o Estado parece que cansou de pagar o certo. Aí ele congelou a verba, né, por 4 anos, e depois começou a pagar um valor do ano anterior ao convênio, né? Aí isso foi uma briga muito grande, eu também entrei na justiça, né, consegui ganhar na justiça,
E agora, recentemente, quando o governador Rodrigo Garcia assumiu, até antes, um pouquinho antes dele ser empossado governador, ele me falou, ele ficou estarrecido com a condição, porque fazia, para o autista, fazia desde 2012 que não tinha nenhum aumento. E aí o aumento proposto nesse ano, né, antes do governador Rodrigo, foi de R$21 por mês, que é aviltante, né? Você concorda? Sim. Você fica 9 anos, né, de 2012 até agora, quase 10 anos, e aí você vem com um aumento de R$21. Eu falei, não dá para comprar nenhum chazinho sem açúcar, né? Porque se você puser açúcar e chazinho, não dá para pagar com R$21, não. Então, isso foi terrível. Daí o governador falou, não, isso aqui é absurdo, nós vamos mudar isso aqui. E realmente, a primeira coisa que ele fez quando ele assumiu foi pagar, vai começar agora a pagar, né? Já de imediato. Não teve esse benefício, né? Não teve, nem o Dória nem nos anteriores, tá? Aí, e falta de falar e brigar não foi, tá? Aí, então, agora o governador Rodrigo tomou isso para ele, né, como ponto de honra, fez isso, e aí começou a pagar, então, o valor do Fundeb do ano, e para o autista, porque o per capita do autista ele é diferenciado, porque além da educação, ele tem a saúde também, porque foi uma resolução da Secretaria de Saúde, resolução 83 da Secretaria de Saúde, que determinou quanto seria o valor para atender o autista na área da saúde. Porque você tem que ter médico, psiquiatra, físio, fono, né? Então, é tudo na parte da saúde. Então, o per capita do autista é maior, bem maior do que o Fundeb da criança só com deficiência intelectual. Então, isso foi maravilhoso, Luiz Fabiano. Conseguimos duas coisas, né? O Fundeb do ano e aumentar o per capita do autista. Ocorre que, né, e assim, só que, né, sempre tem essa frase, né, só que, né, o governador mandou a Secretaria de Educação tomar as providências necessárias. Então, um governador de estado, quando ele manda a Secretaria tomar as decisões necessárias, você vai fazer as decisões necessárias todas, né, e não ficar regulando, né. Então, a Secretaria de Educação do Estado, através do seu secretário de Educação, que já mudou 3 vezes, né? Primeiro era o Rocieli, depois foi a professora Renilda, agora tem um novo secretário de Educação no nosso Estado. E o governo está conveniando as escolas especiais com uma lei, que é a 13.019, que seria essa lei 13.019, para terceiro setor. Qualquer coisa, qualquer projeto, terceiro setor. Então, o atendimento para crianças com deficiência, atendimento especializado, ele não é um projetinho qualquer, ele é um direito assegurado pela Constituição. Então, ele não tem que ser essa lei, ele tem que ser feito pela lei do Fundeb, né, que é a lei daquele que paga, aquele que dá o dinheiro, né? E essa lei 13.019, ela fala que tem que ter uma contrapartida, Luiz Fabiano. Olha o absurdo. Quer dizer, a escola especial, por exemplo, você pega a Pai de Santo André. A Pai de Santo André está atendendo, vai lá, faz um convênio para atender 300 crianças. Então, as 300 crianças vão ser atendidas e aí o governo fala, não, mas você tem que pagar 10%. 10% em vaga, você vai ter que pagar, você vai ser responsável, que é a contrapartida da lei, né? Então, isso é absurdo, né? E eu venho falando isso há muito tempo, desde que começou essa história de fazer o convênio através da 13.019, que eu venho falando, que está errado, porque o governo obriga você a dar atendimento, que seria um direito de cidadão e dever do Estado, né? E obriga você a fazer, quer dizer, a obrigação é do governo, não é nossa. Então, nem a Pai de Santo André, nem a Pai de Mauá, nem a Praesp em Ribeirão Pires são obrigadas a atender 10% da população conveniada, né, no caso de Ribeirão Pires, são 40 alunos. 40 alunos, se você põe até 5 crianças na classe, porque o autista você pode pôr até 5 crianças, 6 no máximo, né? Então, você teria que montar 40, você tem que montar 8 classes, quer dizer, pagar o professor, o auxiliar e todo o custeio, né, da saúde, porque o governo acha que você que deve fazer isso. Quer dizer, está errado, né? Faz cortesia com o chapéu do outro. Mas é isso, Luiz Fabiano. É isso mesmo. Quer dizer, estou fazendo cortesia, né, com o chapéu do outro. Mas tem que acabar, você concorda? Sim. Então, não é. O governador já falou que é para acabar com isso. Só que a Secretaria de Estado, né, tem lá a assessoria jurídica, eles acham que deve fazer o convênio. Eles acham que deve fazer o convênio através da 13.019 e está fazendo, e está exigindo 10%.
Aí, essa semana mesmo, a diretoria de ensino de Mauá encaminhou 19 alunos para a praia. Falou, não vou atender. Mas só que quando você fala, não vou atender, como é que você vai fazer? Você tem 19 alunos ali na porta da sua instituição, né, falando que você tem que atender, você olha lá a família, você fala, eu tenho que atender, mas eu tenho que ir lá cobrar, você concorda? Então eu vou atender, mas quem tem que pagar essa conta é o governo do Estado. A Secretaria de Educação do Estado. Quer dizer, o governador Rodrigo já mandou fazer. Só que o secretário de Educação faz o que ele quer. Uma outra coisa também que eu estou indignada é que os alunos com 30 anos. Então você nasce Eu vou fazer essa pergunta para a senhora a respeito dos alunos de 30 anos. Nós estamos agora só para dar um intervalinho de 2 minutos no nosso comercial. Mas deixa eu deixar a pergunta com relação aos alunos, que a instituição também é reconhecida como a primeira escola de educação profissionalizante básica do Estado. E desde 83 já encaminhou 1.500 jovens com deficiência ao mercado de trabalho. Então, falar um pouco sobre o trabalho realizado pelo COPAR, que é o Centro Operacional Ocupacional Profissionalizante, que é mantido pela Praesp. E, como você comentou, uma necessidade do governo olhar para as pessoas com deficiências com mais de 30 anos. Esse público é um público que muitas vezes é esquecido. Mas daqui a 2 minutinhos nós vamos responder após o nosso comercial. Aqui, já retornaremos, continuando o nosso programa Segurança em Destaque. Rádio ABC. Rádio ABC. Semar Mármores, Granitos e Quartzo, venda no varejo e atacado. Aqui você encontra de tudo em mármores e granitos nacional importado. Pias, lavatórios, soleiras, peitoril e muito mais. Serviço de qualidade e pagamento facilitado você encontra na melhor marmoraria do ABC. Semar Mármores, Granitos e Quartzo, que fica na Travessa Ricardo Veronese, número 11, na Vila Pires, em Santo André. Fone 2564-5710. Mais informações, acesse www.smmarmoraria.com.br. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. A primeira transmissão radiofônica oficial do Brasil não chegou a empolgar muitas pessoas. Foi durante as comemorações do centenário da independência, dia 7 de setembro de 1922, no Rio de Janeiro, que o presidente Epitácio Pessoa discursou ao povo brasileiro, seguido da ópera O Guarani, de Carlos Gomes. Um transmissor emprestado pela Westinghouse foi instalado no alto do Corcovado e alguns alto-falantes foram espalhados pela cidade e em São Paulo. Quem percebeu a importância do que estava acontecendo foi o antropólogo Edgar Roquette Pinto, que convenceu a Academia Brasileira de Ciências a comprar os equipamentos, fundando assim a primeira rádio do país, a Rádio Sociedade, hoje Rádio MEC. 100 anos do rádio no Brasil, uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. ZYK 651 Rádio ABC 1570 para toda a Grande São Paulo, via internet para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC. Ao seu lado, Rádio ABC. Você quer ser um anunciante, parceiro ou divulgar sua marca, seus produtos, seus serviços? Entre em contato com o programa Segurança em Destaque, com o delegado Luiz Fabiano e Mari Prado através do telefone 9-1005-9020. Venha fazer parte deste grupo. Venha ser um parceiro. Anuncie 9-1005-9020. Programa Segurança em Destaque, com o delegado Luiz Fabiano e Mari Prado. Você está ouvindo o programa Segurança em Destaque, com o delegado Luiz Fabiano e Mari Prado. Continuando com o nosso programa Segurança em Destaque, hoje quem está aqui é a Lair Moura, advogada e ativista há mais de 50 anos em defesa dos direitos de pessoas com deficiência. Tem um legado de conquista para as APAES e Santas Casas e com muita garra para contribuir na evolução do nosso país, aqui do nosso Brasil. Estávamos falando a respeito de um público acima de 30 anos que muitas vezes é esquecido.
né, que existem leis que obrigam as escolas, muitas vezes, a aceitarem alunos e também cuidar desse pessoal, de crianças, mas depois que atingem 30 anos, muitas vezes ficam órfãos do Estado. Então, a Praesp em Ribeirão Pires, ela fez uma escola, né, desde na época de 80, e nós fizemos a escola para jovens, porque o ensino profissionalizante no país, ele é no segundo grau, né? Então nós fizemos no primeiro grau, por quê? Porque os alunos com deficiência intelectual, eles não chegam no segundo grau, né? Então, com deficiência intelectual, tá? Vamos deixar bem claro. E aí essa escola não tem financiamento, então quem assume isso é a comunidade que faz doações e também a Prefeitura de Ribeirão Pires que fez um convênio com a Praesp. Mas a gente está falando, Luiz Fabiano, de um grupo de pessoas de todo o estado de São Paulo, não é só para Ribeirão Pires. Estamos falando de todas as escolas especiais do estado, todas as APAES, que são mais de 300, né? E mais as AMAs, que também atendem os autistas. Então, o que acontece? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no artigo 58, ela fala que a educação especial começa no 0 ano, né? Começa na pré-escola, na educação infantil, e vai ao longo da vida. E o governo do Estado, né, o secretário de Educação do Estado, determinou que longo da vida seria 30 anos. Quer dizer, é absurdo, você concorda? Porque eu comparo assim, na USP, né, em São Paulo, que é uma faculdade de graça para a população, mas ela é paga com o imposto dos pais, né, dessas crianças também, desses jovens também. E lá a USP criou um atendimento para as pessoas de terceira idade, acima de 60 anos. Então a USP atende pessoas acima de 60 anos com o dinheiro da população, porque lá é de graça. Agora, por que a Secretaria de Educação do Estado tirou os jovens, né, jovens de 30 anos das escolas especiais e limitou? Quer dizer, 30 anos pode sair, o Estado não vai mais pagar. Se a lei fala que é ao longo da vida é até ele morrer, tá? Sim. Então, para a educação especial já tem a lei. O secretário de Estado só não está pagando porque ele não quer. É um critério subjetivo, que tem que cair, esse critério, e as pessoas têm que ser atendidas acima de 30 anos, sim. Porque aquelas pessoas com deficiência que são atendidas nas escolas especiais acima de 30 anos, são aquelas pessoas que não têm como ser inserida no mercado de trabalho. Porque quando elas têm condição de ser inseridas, elas são inseridas no mercado de trabalho, tá? Agora, as que permanecem nas instituições são aquelas que precisam de um atendimento, se for ensino profissionalizante, uma oficina abrigada, né? Precisam de mais atendimento. Então, se a lei já protege essas pessoas, por que o secretário está limitando? Então, essa é mais uma luta minha que nós estamos empreendendo e que o governador Rodrigo mandou a Secretaria de Educação atender. Mandou. Mas parece que o secretário de Educação manda mais do que o governador, né? Porque não é para pagar os 10%, é para atender os acima de 30%. E a coisa não está acontecendo, não é? Interessante isso, né? Interessante, quer dizer... que o secretário está violando ordens do governador, pois é. Né? Então, qual o interesse que há por trás disso, né? Para agradar a quem que ele está querendo? Pois é assim... Desagradar a muitos, né? Agora, acabou de mudar, né, o secretário de Educação. Sim. Você até pode, né, chamá-lo para uma entrevista, ver o que ele iria fazer, o que ele vai fazer com essa história dos 10%. Quer dizer, se é uma competência do Estado, por que ele cobra 10% dos parceiros dele, né, que fazem a vez do Estado? E a questão dos acima de 30 anos. Porque sabe o que acontece, Luiz Fabiano? Quando nasce uma pessoa com deficiência numa família, ela vive aquele luto, né, esperou 9 meses uma criança sem deficiência. Aí quando nasce com deficiência. É muito duro isso, né? Aí a mãe sempre fica pensando, o que vai ser do meu filho quando eu morrer? Ela já começa a pensar isso. Quem vai ficar com ele quando eu não estiver mais aqui? Porque eu falo que mãe de pessoa com deficiência, principalmente autista, né, e os casos mais graves, ela não tem condição de viver. Ela não pode nem ir no banheiro, ela tem que ir no banheiro com a porta aberta, porque ela tem que ficar vendo se o filho está aprontando alguma coisa. Então isso é desumano, Luiz Fabiano, é desumano. Tem que ter mais
mais atendimento no Estado, sabe? Mais comprometimento do governo do Estado com essas pessoas. Essa história de falar, não, tem que ficar na rede, tem que ficar na rede. A rede que eu falo é escola da prefeitura ou escola do Estado, é a rede, né? Então, eles precisam de educação especial, né? Então, se o Estado puder dar educação especial lá na escola, tudo bem, mas se ele não puder, tem que reconhecer essa incapacidade dele e tem que conveniar as escolas especiais, que tem método, né? Porque o autista, principalmente, ele tem que controlar o comportamento primeiro, para depois ele poder aprender, né? Que se ele não tiver um comportamento controlado, Luiz Fabiano, ele não consegue aprender. Então é isso que a gente está pedindo para o Estado, que ele tenha um carinho especial pelas escolas especiais, né? E tanto com os alunos abaixo de 30 como os acima, né? Então essa é uma nossa luta também. Eu tenho um pai que também tem um filho excepcional, falou assim, acho que eu sou um dos únicos pais, né? Assim como quem vive uma situação análoga dele, que pede a Deus para que o filho morra primeiro que ele, para que ele tenha a oportunidade de enterrar o seu filho, porque ele não sabe realmente se ele morrer primeiro que o filho, porque o filho, a tamanha o grau de deficiência dele, que o filho tem 30 anos, não anda, não fala, só balbucia, e ele tem que se alimentar, não consegue nem mastigar. Sim, ele alimenta com sonda, né? Ele tem que triturar o alimento e dar por sonda tudo. Então, realmente, e esse pai ainda precisa ser atendido 24 horas. E aí, Luiz Fabiano, esse pai merece um parabéns, sabe? Porque não pelo fato de ele estar preocupado com o filho. Porque que acontece? Parece que os autistas, os deficientes, só tem mãe. Porque quando nasce um filho com deficiência, o pai vai embora, você acredita? É verdade. Larga as mães com o fardo, né, que é cuidar. E aí a mãe fala, nossa, o que vai ser do meu filho quando eu morrer, né? Ela fala, bom, tem um irmão que fala que vai cuidar. Mas só que acontece que o irmão casa, né, Luiz Fabiano? E nem sempre a cunhada quer arcar com esse fardo, né? Então, o Estado tem sim que assumir a vida dos cidadãos, né? Porque ele nasce, por exemplo, quem nasce aqui em Santo André, ele vai nascer aqui e morrer aqui, né? Então ele tem que ficar na cidade com atendimento para ele. Quer dizer, se ele não consegue ser encaixado no mercado de trabalho, ele tem que ter um atendimento especializado, né? Então a APAI aqui de Santo André, ela quer atender na parte do SUS, mas ela não conseguiu o convênio ainda. Porque quando veio o Centro Especializado em Reabilitação para o município de Santo André, ao invés de ir para a APAI, foi para a prefeitura, né? O ideal seria que fosse para a APAI, porque a APAI já faz um trabalho maravilhoso, né? E ela poderia complementar com esse ser. Então, quem sabe ainda, né, o prefeito passe esse ser para a APAI de Santo André, né? E aí ficaria, como se fosse, em Ribeirão Pires nós somos a referência. Em Rio Grande da Serra, consegui também que o ser fosse para a APAI, não para a prefeitura. Eu acho que diante de tudo que você, de experiência, ao longo de mais de 50 anos, trabalhando com a APAI, trabalhando com pessoas com deficiência, com autista, surgiu o desejo de tentar melhorar, já que o governo, há tantos obstáculos dentro do governo ou dentro das casas legislativas, a senhora agora teve o desejo de ser candidata para poder lutar para esse público que a senhora já luta há mais de 50 anos? Então, Luiz Fabiano, eu sou pré-candidata, né? Vamos deixar bem claro, pré-candidata a deputada federal. Então, assim, eu sem ser deputada, você vê, eu consegui mudar a Constituição do Estado de São Paulo, e você vê quantas pessoas foram beneficiadas. Foram milhões também todo ano, né? Então, são mais de 100 milhões por ano. Sem ter a caneta, a senhora já conseguiu fazer? Sim, mais de 100 milhões por ano. Por que acontece? Você sabe que a APAI é um nome maravilhoso e Santa Casa também, né? Sim, então, a maior parte dos candidatos, né, eles falam, não, eu vou ajudar a Santa Casa, eu vou ajudar a APAI, né? Assim sempre. Só que não é então, só... A gente escuta. Então, pois é, mas só que para fazer isso tem que conhecer. Tem que conhecer, tem que saber de que se trata, porque tem gente que não sabe nem o que quer dizer APAI, nem sabe o que quer dizer, né, o que faz uma Santa Casa, mas ele é candidato e vai lá e fala. Então eu tô me propondo, né, a ser uma pré-candidata. E ter lugar de fala, né? Sim, porque eu tenho, nesses 50 anos de vida, eu tenho a formação acadêmica, tenho feitos, né? Então, se você for a Ribeirão Pires, a Praesp em Ribeirão Pires, ela é um orgulho para a nossa cidade. Porque lá, vamos supor, se você
mesmo assim, agora com a Covid, Luiz Fabiano, foi terrível isso, né, da Covid. Nós atendemos na Praes o pós-Covid. Então, você vê, teve muita gente que teve que amputar as 2 pernas por causa de Covid. Isso ninguém sabe, né? E são muitos, não é assim falar é um ou 2, não. É muita gente. E a Praesp faz na oficina ortopédica, ela, além dela dar a cadeira adaptada, ela faz também, né, ela põe a prótese na pessoa. Então, isso é uma coisa muito importante. Eu luto para que as pessoas tenham um atendimento de qualidade. Então, quer dizer, eu sei como fazer, sei quanto custa, né? Sei onde está a lei. Por exemplo, tem a lei da inclusão, que eu reconheço, é ridícula, sabe? Cá entre nós, se você pegar a lei da inclusão e pegar lá no artigo 4º, no parágrafo 2º, lá está escrito assim, Luiz Fabiano, a pessoa com deficiência não está obrigada à fruição da ação afirmativa do Estado. Você que tem nível superior, quando você lê um negócio desse, você fala o quê? Que merda é essa, não é? Fala a verdade. Que raio de texto é esse dentro de uma lei? Né? Que é isso? Que é isso? Quer dizer, dia, né? Então, eu sou advogada, pós-graduada, tenho, né, 2 faculdades e tenho tudo. Aí eu falei, bom, então isso foi aprovado pelos deputados. Eu acho que ninguém leu, sabe? Foi aprovado pelos deputados, depois foi aprovado pelo Senado. Isso tem que mudar. Porque no meu entendimento, né, na minha interpretação de advogado, é que a mãe ou a pessoa com deficiência, ela não está obrigada a aceitar o que o Estado oferece, ela pode optar. Então, por exemplo, uma mãe, ela pode optar entre pôr o filho dela na educação especial ou não. Ela pode optar para requerer do Estado uma escola boa para o filho dela lá no meio das outras crianças. Ela pode requerer. Quer dizer, está escrito ali nesse artigo dessa lei. Mas só que ninguém faz uso porque não tem como interpretar, né, uma coisa horrorosa dessa num texto de uma lei, né? Então, são coisas assim que eu falo. Eu me disponho, sim, a ser uma deputada federal e eu quero continuar trabalhando muito, porque eu falo, uma pessoa que tem a minha idade e você fala, eu vou fazer, não adianta nada, você tem que ver o que a pessoa já fez, não é? Quer dizer, se ela fez, é porque ela tem condição de fazer mais, né? Então, sim, a grande questão hoje, né, fala-se muito de lugar de fala, né? A pessoa tem que conhecer, estar dentro daquele contexto para realmente defender. Existem candidatos de ideologia, tem candidatos territoriais, aqueles de ideologia que defendem uma bandeira, sabe? Olha, eu realmente quero, por mais que os assuntos são vários numa Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados, eu tenho algo que os meus projetos vão ser sempre voltados para esse público do qual eu já defendia antes mesmo de entrar aqui, que é o seu caso, né? Sim. Você trabalha com um público... Mas meio século, né? Sim, são meio século de realizações, né? Anos. Então você tem uma ideologia. Só que pela minha formação acadêmica também, claro que eu tenho. Eu também tenho título de cidadã de Rio Grande, de Ribeirão. Então, assim, eu quero também que o nosso ABC cresça, né? Então, não é só a parte da saúde, da educação. Nós temos que ter o emprego para os jovens. Claro, você tem que ver a parte das empresas, né, na nossa região. Então, quando você fala de uma ideologia, é porque é a sua maior bandeira. Então, a minha maior bandeira é a saúde, né? É a saúde e a educação, como um todo. E aí, dessa saúde e educação, eu fico com a parte de reabilitação, que é o que eu fiz a vida inteira. Que a pessoa tem que ter. Porque se a saúde fosse realmente muito boa, não precisaria da reabilitação. Porque se a criança, muitas vezes, nasce com deficiência por conta de uma falha na saúde. Então, você tem que lutar para que a saúde seja boa, né? E que aí você não vai precisar tanto ter a reabilitação. Essa que é o grande dilema e o desafio. E a prevenção, né? Eu luto pela prevenção também, porque 70% das deficiências poderiam ser evitadas com ações bastante simples. Então, no nosso país, nós não temos assim a cultura de trabalhar com prevenção, né? Então, precisaria muito isso. Então, com essa proposta, Luiz Fabiano, que eu estou disponibilizando o meu nome, né, e a minha formação na área
para ocupar uma cadeira, né, na Câmara dos Deputados e continuar lutando pela nossa região e pelas pessoas com deficiência do Brasil todo, porque quando você muda uma lei federal, você vai para todo, assim, né? Eu sou o deputado, porque existe bancada da bala, bancada evangélica, bancada disso, bancada aqui, mas não tem uma bancada que defende os interesses na área da saúde em particular, Santa Casa, Zapaz, Sim. que efetivamente lutam em prol desse público. Né? Então, você tem assim, fala, não, eu sou da frente das Zapaz, eu sou da frente das Santas Casas. Só que assim, o deputado que é da frente das Zapaz, ele tem que conhecer a APAI, né? Ele tem que ter, eu falo chão de APAI, né? Porque era chão de fábrica, é chão de APAI. Então, eu tenho 50 anos de militância contínua na área, né? E assim, e na saúde também. Eu estou há mais de 50 anos lutando pela parte da saúde, né? Tanto é que faço parte de uma Santa Casa que foi crescendo, né? E é uma situação boa de uma Santa Casa. E tem lá, sim, mas do estado de São Paulo, a gente não tem um representante. Uma curiosidade, a Praesp é a maior escola para crianças com autismo no estado e é referência em educação especializadas para as pessoas com TEA, que é o transtorno de espectro autista. Você poderia fazer alguma consideração a respeito disso? Então, porque essa que seria para que o público conhecesse um pouco da Praesp. Então, quem está aqui na região do ABC, a Praesp é um misto, né, de escola e assistência e saúde. Então, nós somos referência do Ministério para atender as 7 cidades do ABC na questão de fazer órtese, prótese e cadeira de rodas adaptadas. Nós somos também referência para atender aparelho auditivo para Santo André, Mauá e Ribeirão Pires, né? Tem muita gente na fila, tanto é, Luiz, que nós conseguimos agora um projeto do Ministério da Saúde, no valor de 2,5 milhões, para zerar uma fila de 850 pessoas, a maior parte aqui de Santo André, né? E nós vamos entregar agora, no final desse mês, vamos zerar a fila de pessoas que estão lá esperando o aparelho auditivo. Com o aparelho auditivo. Com o aparelho, então, você vê a grandeza, né, e também assim da Praesp, né, quanto ela representa. E em relação ao autista, quando nós falamos que ela é a maior escola, e ela realmente é. Ao todo, nós temos 800 alunos, né, lá na escola da Praesp. São duas escolas, uma para educação infantil e fundamental e a outra profissionalizante, que é no COPAR. Então, a nossa escola de autismo, ela abriga mais de 300 alunos com autismo, desde bebês, né, porque a gente começa a atender, com menos de um ano a gente já começa a atender, quando a mãe já faz a queixa que a criança não está olhando nos olhos da mãe, né, tem alguma característica, ela vai lá para avaliação, porque antigamente você não avaliava assim bebezinho, agora não, agora você já pode avaliar. Então, se você começar a atender desde bebezinho, você consegue que a criança aprenda, porque se você controlar o comportamento dela, ela vai conseguir aprender. Né? Então, na nossa escola a gente tem... E quanto mais prematuro... Quanto menor a idade cronológica, mais a recuperação. Né? Quer dizer, mesmo as outras deficiências também, né? A estimulação vale muito. Mas o autismo é incrível, como você tem que atender bem quando descobre, né? E hoje em dia as mães já estão prestando mais atenção nessas características. Hoje, a informação, isso, a televisão ajuda muito, né? As redes sociais estão passando o autismo, né? E as características que apresentam, se as crianças começam a falar, não responder, mostram características que realmente você olha. A mãe percebe primeiro, sabe? Ela percebe primeiro que o médico, que o pediatra da criança. Ela percebe a convivência. Então, assim, eu considero bastante importante a Praesp, né, a atuação, porque a Praesp chamava APAI também, né? Depois eu que mudei esse nome para a Praesp, porque nós ampliamos mais para a área da saúde, né? Então nós mudamos o nome de APAI para a Praesp. Então, nós realmente somos a maior escola do estado e está à disposição, sabe, para quem quiser, né, copiar, nós ensinamos, damos curso, né? Ensinamos o método que nós usamos também para quem quiser. E aqui no ABC não tem nenhuma escola, não tem nenhuma escola desse nível, né? Desse nível que atenda desde a educação infantil até a idade adulta, né?
E pelo SUS, né? De graça, porque você pode até ter escola que atenda, mas pagando. Eu falo que a deficiência, Luiz Fabiano, ela nasce em todos os lares, né? Mas desgraçadamente a chuva cai sobre ela todos, cai mais no lar carente financeiramente, né? Por razões óbvias. Então você tem muito mais pessoas com deficiência nos lares pobres, né? Que precisam do atendimento do Estado. Né, do que nos lares mais abastecidos. Né? Bom, em decorrência do adiantado da hora, eu gostaria de, nas considerações finais, que você deixasse para o nosso público, você está saindo pré-candidato a deputada federal, e a sua bandeira seria esse público, a PAIA, para a ESP, que é o deficiente, as pessoas que são crianças especiais, um público especial, que não só a criança, mas também um adulto, né? E que quem queira conhecer um pouco do seu projeto, onde pode se encontrar está à disposição, pode entrar na rede social, né? Pode, a Praesp, você entra no site da Praesp, mas também aqui o ABC é tão pertinho, né? Você sai de Santo André, você pode ir a Ribeirão Pires. Nós atendemos uma grande parte de Santo André para aparelho auditivo. É a nossa maior clientela, nossos maiores pacientes da área de deficiência auditiva são de Santo André. A maior parte é de Santo André. Mas está à disposição. Então, nós estamos com as portas abertas, né, para fazer curso, para dar orientação, para o que o pessoal quiser. Em cada cidade tem que ter o atendimento, sabe? Por exemplo, nós atendemos só em Ribeirão Pires, a gente atende mais de 300 famílias de Mauá. Você imagina, 300 famílias. Nós somos as pessoas atendidas em Ribeirão Pires, elas formam um conjunto maior do que a própria PAI de Mauá. Né? Mauá tem quase 500 mil habitantes. Então, nós atendemos 300 pessoas, essa lá em Ribeirão Pires. Então, é uma pequena cidade que atende um grande público, um grande número. Passam pela Presp 2.000 pessoas por dia lá. 2.000 pessoas, é muita gente. 2.000 pessoas para uma cidade de quantos 120 mil habitantes. De 120 mil habitantes. Então eu quero agradecer muito a oportunidade que você me deu aqui hoje. Sim, né? Vamos levantar essa bandeira, sim, agradecer. Que diz respeito à melhora do atendimento. Deixa eu só divulgar a rede social aqui da Lair, que seria o Facebook, procure por Lair Moura no Facebook e Instagram. Então tá aí, Lair Moura, que é a nossa convidada hoje, que veio trazer um pouco sobre pré-candidata a deputada federal, que é ativista há mais de 50 anos na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Essa é uma bandeira muito bonita, faço votos, tenha sucesso nessa empreitada. Muito obrigada. A senhora já fez muito sem ter um mandato. Imagine com um mandato em mãos o quanto poderia ser feito para esse público especial que tanto necessita de acolhimento aí, de atenção, que muitas vezes é esquecido. Todo mundo quer se esconder, né? Então, eu agradeço a oportunidade que você está me dando. Eu quero deixar um abraço bem apertado, com carinho, para todas as pessoas que estão nos assistindo e dizer que é um compromisso mesmo de toda a população, né, com as pessoas com deficiência, sabe? Que eu falo que a gente vai ser deficiente um dia, né? Sim, porque o idoso também, vai demorar, viu, Luiz Fabiano? Vai demorar. Mas estamos a caminho, viu? Mas estamos na fila e a fila está andando. Não, quando a gente tiver uns 100 anos, Luiz Fabiano, aí nós vamos ouvir menos, ou enxergar menos, né? Precisar até de uma cadeirinha de rodas. Uns nascem com deficiência, a gente vai chegar também eu falo que é uma causa de todo mundo, né? Porque as pessoas com deficiência, né, nós seremos um dia, né? Então vamos cuidar das nossas cidades, pedir para os nossos governantes, né, para que eles tenham programas, né, para que possam atender as necessidades da população. Então fica esse compromisso, né, de continuar fazendo o que eu faço, né, e cada vez melhor, e agradecer muito a Deus que me dá essa força, né? E pedir para você também que você, no seu programa de oração, que você faça nessa oração. Nós temos um caderno de oração, vamos colocar não só o seu nome, mas como o seu projeto também. Eu falo para isso, eu falo para... como se fosse um ministério que é chamado. Abrir a cabeça dos nossos governantes, né? Sim, na oração. Olham porque realmente... o nosso presidente da República, ele precisa dar esse aumento para Santas Casas. Então eu estou confiando muito em você, né, que você vai usar o seu programa e vai ajudar a gente a conseguir isso. Vamos tentar fazer força para chegar ao conhecimento dele. Vamos conseguir, de qualquer forma. Essa necessidade para que ele venha a olhar e
falo para o ministro da área, que seria o ministro da Saúde, para que ele efetivamente coloque a mão nesse problema e venha explicar se não pode dar, por que não pode. E se puder, realmente tiver à disposição, que chancele. Isso, e os nossos vereadores aqui não só de Santo André, mas de todas as nossas 7 cidades aqui do ABC, que eles façam uma moção de apelo ao nosso presidente, né, para que dê esse aumento para Santas Casas. Importantíssimo. Tá? Obrigado pela atenção. Obrigada eu. Vamos encerrar o nosso quadro Conversa com o Delegado. Já retornaremos com mais programa Segurança em Destaque. Muito obrigada. Rádio ABC. Rádio ABC. Olha como o Pix facilitou. Você aponta aqui para o QR Code, paga e pronto. Não precisa